A cerimônia do Oscar acabou de acontecer e apesar de não termos nenhum filme de super-heróis concorrendo, Chloe Zhao, que vai comandar a adaptação dos Eternos na Marvel, faturou a estatueta de melhor direção. Aproveitando o momento, separamos 11 filmes baseados em histórias em quadrinhos que também já foram premiados. Shazukara! Vamos começar nossa lista com uma menção honrosa, nada menos que Superman de 1978. Dirigido por Richard Donner e protagonizado pelo eterno Superman Christopher Reeve, o filme não ganhou um Oscar, mas sim um prêmio de realização especial por fazer o público acreditar que um homem é capaz de voar. Vale lembrar que nessa época ainda não existia a categoria de melhores efeitos visuais, tanto é que tinha ano em que esse prêmio nem mesmo era concedido. Por isso era uma realização especial, algo que contribuía tanto para a história do cinema que merecia uma menção honrosa. Ainda assim, Superman concorreu nas categorias de melhor mixagem de som, melhor trilha sonora e melhor montagem. O primeiro Oscar de um filme baseado em histórias em quadrinhos veio em 1990, com nada menos que o Batman de Tim Burton. Até esse filme, a imagem que o público geral tinha do Cavaleiro das Trevas era aquela construída na série de TV dos anos 90, protagonizada por Adam West. Mas Tim Burton mudou isso trazendo um estilo gótico para o personagem, que inclusive passou a ser adotado nas histórias em quadrinhos depois do filme, e redefiniu a imagem do Batman. Como não podia deixar de ser, o filme levou o Oscar de melhor direção de arte. É irônico como uma das adaptações dos quadrinhos mais premiadas da história do Oscar é também uma das mais esquecidas. Warren Beatty era um dos queridinhos de Hollywood nos anos 70 e 80, e desde 1975 tentava adaptar para as telonas um dos seus quadrinhos favoritos da infância, Dick Tracy, que foi lançado originalmente como tirinhas nos jornais da década de 30. Seu sonho se tornou realidade em 1990, quando a Disney investiu pesado na produção, que além do próprio Warren Beatty como diretor e protagonista, também contava com nomes como Dustin Hoffman, Madonna e Al Pacino. Com um elenco desses e a dedicação de Warren, que era realmente um grande fã da obra original, Dick Tracy levou as estatuetas de melhor direção de arte, melhor maquiagem e melhor canção original. Se você não conhece o filme, vale a pena dar uma chance porque ele continua incrível até hoje. Em 1990, Lowell Cunningham lançou uma série em 3 edições pela Arcell Comics, contando a história de uma organização de inteligência que monitorava atividades paranormais ao redor da Terra. A editora foi comprada pela Malibu Comics em 1991 e mais tarde os direitos de Homens de Preto foram comprados por nada menos que a Marvel Comics. Assim, em 1997, Will Smith e Tommy Lee Jones protagonizaram MIB, uma das adaptações de histórias em quadrinhos mais aclamadas pelos fãs e que muita gente não sabe que é baseada em uma HQ. O filme levou o Oscar de melhor maquiagem, mas também concorreu nas categorias de melhor direção de arte e melhor trilha sonora em comédia ou musical. Apesar de ser um quadrinho que pertencia à Marvel, os filmes dos Homens de Preto não têm nenhuma ligação com a Marvel Studios e as suas adaptações foram comandadas pela Sony. Outro que muita gente não sabe que é baseado em uma história em quadrinhos é Estrada para a Perdição, protagonizado por Tom Hanks e recheado de estrelas como Daniel Craig, Stanley Tucci e Jude Law. A história de vingança de Mike Sullivan recebeu 6 indicações ao Oscar, mas levou para casa a estatueta de melhor fotografia. Homem-Aranha 2 é considerado por muitos, inclusive este que vos fala, o melhor filme em live action do cabeça de teia que nós tivemos até hoje, e é claro que isso se traduziu em indicações ao Oscar. O filme foi indicado nas categorias de melhor mixagem de som e melhor edição de som, perdendo para a biografia de Ray Charles e para Os Incríveis, que apesar de contar a história de uma família de super-heróis, não é baseado em nenhuma história em quadrinhos, por isso não está na nossa lista. Mas as impressionantes batalhas entre o Homem-Aranha e o Dr. Octopus renderam ao filme a estatueta de melhores efeitos visuais, que nessa época já era uma categoria. E finalmente chegamos àquele que rompeu as barreiras das categorias técnicas, e foi a primeira adaptação de histórias em quadrinhos a levar um Oscar nas categorias principais. Batman, o Cavaleiro das Trevas desbancou o Homem de Ferro e o Procurado para levar o prêmio de melhor edição de som.
mas entrou para a história quando Heath Ledger foi homenageado com o Oscar póstumo por sua brilhante atuação como Coringa. Aliás, como nós já mencionamos Os Incríveis, chegou a hora de falar da primeira animação baseada em histórias em quadrinhos a faturar um Oscar. Com a compra da Marvel pela Disney, o estúdio passou a apostar em produções inspiradas nos heróis da Casa das Ideias, mas foi somente em 2014 que uma animação foi produzida baseada em uma HQ da Marvel. Apesar de ser bem diferente do seu material original, que visa o público adolescente e jovem adulto, a adaptação de Operação Big Hero fez muito sucesso entre as crianças e os críticos da academia, levando o Oscar de melhor animação em 2015. Agora, um filme que não convenceu todo mundo, mas também levou a premiação para casa, foi Esquadrão Suicida. Mesmo concorrendo com um forte candidato, Star Trek Sem Fronteiras, o filme da DC faturou o Oscar de melhor maquiagem e penteados, sendo elogiado pelos visuais do crocodilo e da magia. Mas quem foi incontestável foi Pantera Negra, a primeira adaptação de histórias em quadrinhos a concorrer na categoria de melhor filme. Mais do que isso, a produção foi indicada em 7 categorias. Apesar de perder na categoria principal pro aclamado Green Book, Pantera Negra faturou as estatuetas de melhor direção de arte, melhor trilha sonora e melhor figurino. E no mesmo ano, a Sony desbancou o reinado de Disney/Pixar ao levar o Oscar de melhor animação com Homem-Aranha no Aranhaverso. A combinação de diferentes técnicas de animação e a trama levemente baseada na saga de mesmo nome dos quadrinhos apresentaram Miles Morales para o grande público. E o sucesso foi tão grande que o filme já tem continuação garantida e está influenciando até o universo cinematográfico Marvel. Aparentemente. Se isso realmente vai acontecer, vamos ter que esperar Spider-Man No Way Home para descobrir. E para fechar nossa lista, é claro que não poderíamos deixar ele de fora. A parceria entre Joaquin Phoenix e o diretor Todd Phillips rendeu 11 indicações ao Oscar para Coringa, incluindo várias nomeações nas categorias principais, como melhor ator, melhor diretor e até melhor filme. No final das contas, a produção levou a premiação de melhor trilha sonora e Joaquin Phoenix faturou a estatueta de melhor ator, tornando-se o segundo a ganhar o Oscar por interpretar o Coringa e levando adiante a tradição de que sempre que o personagem aparece em uma produção, ela acaba faturando alguma categoria do Oscar. Resta saber se o Snyder Cut vai conseguir fazer o mesmo no Oscar de 2022. Mas até lá, não se esquece de continuar acompanhando a Legião dos Heróis em todas as nossas redes sociais, no nosso TikTok e no meu Instagram pessoal, @MaidannaLH. É isso, legionários, e que a força esteja com vocês. Apesar de perder na categoria principal Apesar de perder na indicação principal pro aclamado Green Book, Pantera Negra levou os Oscars de melhor direção de arte, melhor figurino, melhor trilha sonora. Apesar de perder na categoria principal pro aclamado Green Book, Pantera Negra faturou as estatuetas de melhor direção de arte, melhor figurino e melhor não sei o que. Trilha sonora, mano. E pra fechar...